Vamos agora nos aprofundar no conceito da corrente elétrica. Na aula anterior a gente começou a falar sobre o quê? A gente começou a falar sobre a corrente, e a gente viu aí a sua definição. Vamos revisar, vamos recapitular o que é a corrente elétrica. Fluxo ordenado dos elétrons em um circuito fechado. Você já viu aqui comigo que quando o circuito está aberto, não vai existir o fluxo dos elétrons, não vai existir a corrente, por mais que continue existindo a tensão, que é a energia em potencial. E qual o detalhe, pessoal? A gente viu que na nossa edificação, que em nossas casas, os aparelhos eles trabalham de maneira aí paralela, individual entre si. Se, por exemplo, eu desligo uma lâmpada, não necessariamente vai desligar a outra lâmpada, não necessariamente vai desligar o meu notebook. Eles estão trabalhando ali de maneira individual, de maneira aí paralela no circuito. E a gente viu uma coisa que é bem interessante. A gente viu que cada aparelho ele tem o seu consumo individual de corrente, por mais que todos estejam submetidos à mesma tensão, que é 220. Eu fiz até aquele exemplo do chuveiro com a televisão. Imagine só, se o mesmo consumo de energia, o mesmo consumo de corrente fosse do chuveiro e da sua televisão, ninguém ia estar assistindo Netflix, La Casa de Papel, nem nada parecido, até porque, pelo amor de Deus, a conta de energia ia ser muito cara. Ou seja, a gente tem aqui mais uma grandeza elétrica que a gente precisa entender e que está correlacionada com a tensão e com a corrente. E ela se chama potência, a potência elétrica. É através dela que você vai conseguir entender de fato por que é que alguns aparelhos em sua casa consomem mais e outros menos. Você tem, por exemplo, ali o chuveiro elétrico como vilão, aquele que consome mais. Você tem o ar-condicionado também consumindo mais. E você tem aquela lampadazinha na sua sala que você nem faz questão de ligar ou não, porque você sabe que praticamente ela não consome nada mesmo. Então, qual o detalhe? Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo prático de como você pode estar calculando, por exemplo, a corrente, para que você possa estar entendendo de fato as implicações da potência elétrica nesse dimensionamento. E um outro ponto que é muito importante, pessoal, a gente tem que aprender a calcular a corrente elétrica, por exemplo. Por quê? Como é que você vai calcular o disjuntor para proteger aquele circuito? É esse dispositivo de manobra que vai impedir de tantos motivos aí ruins possam estar acontecendo, incêndio, sobrecarga, excesso de corrente. Como é que você vai calcular o disjuntor? Esse é o conteúdo dessa aula e eu já te adianto uma coisa, não é spoiler do nosso curso, mas mais para frente vocês vão estar aqui entendendo, estudando com a gente, se aprofundando no conteúdo de quadro distribuição. Você vai aprender a testar os dispositivos, você vai aprender a abrir, você vai perder todo esse medo aí. Mas agora é uma bagagem teórica que é muito importante para te fazer, ó, pensar. Então vamos aqui comigo, vamos para o exemplo prático do chuveiro. O chuveiro, quando você vai comprar, você vai ter ali a potência geralmente expressa, né? Geralmente gravada ali na caixa dele. Então você vai ter ali um chuveiro de, por exemplo, 4.400 watts, que é um chuveiro muito comum encontrado no mercado. Watts é a unidade de medida da potência, beleza? Então 4.400 watts. Outro detalhe bem interessante que você tem que estar aprendendo e que nas próximas aulas você vai estar vendo aí com o Carlos Alberto. Essa unidade de medida da potência ela muda. Quando a gente fala, por exemplo, de bomba d'água, é muito comum você encontrar horsepower ou cavalo vapor. Existem outras unidades de medida. Quando a gente vai falar em relação ao ar-condicionado, você tem o BTU. Quando você vai falar em relação à potência de som, você tem RMS, PMPO. E esse é um dos principais motivos também de erro nas instalações elétricas e que você vai ter que aprender, velho. Quando a gente fala em relação a som, pelo amor de Deus, o pessoal não sabe ligar um amplificador. Imagine só, hoje em dia com os apartamentos, principalmente apartamentos e casas de médio e alto padrão, é muito comum a gente ter diversos tipos de, como é que eu posso falar? Alto-falantes pela casa. A gente tem uma casa que a gente está executando lá no Rio de Janeiro, em Maricá, que tem alto-falante em todo lugar. Tem alto-falante até no banheiro. O cara tá no banheiro e quer ouvir música. E muitas vezes os engenheiros e arquitetos não sabem como ligar aqueles alto-falantes no amplificador e acabam danificando, queimando esses dispositivos que são tão caros. Diversos ambientes comerciais se faz necessário, é importante, tem que colocar no projeto, né? Os clientes pedem a sonorização ambiente e você muitas vezes só chora porque isso você não aprende em faculdade nenhuma. Então o que é que eu quero falar para você? A potência elétrica, por mais que a gente esteja falando aqui em watts, você vai ter que aprender com a gente
as diversas formas que você tem de estar convertendo e sabendo como você vai trabalhar com elas. Beleza? Então vamos aqui para o chuveiro, que é o nosso primeiro exemplo, o exemplo básico de nossa aula. Potência 4.400 watts. Qual é a tensão de trabalho? Como vocês sabem aí, estou usando o nosso exemplo aí padrão, 220 volts. Tudo bem. Então, se eu tenho 220 volts, que é a tensão da minha rede elétrica, eu tenho a potência que é 4.400 watts. Como é que eu vou calcular agora a corrente? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. P é igual a V vezes I, potência. Obviamente, é a tensão vezes a corrente, como vocês já viram aí. Devem ter visto no primário também, ou no secundário, sei lá. E o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar, então eu vou deixar o I aqui e o V, como está multiplicando, passa dividindo. Então, I é igual a P sobre V. Como é que a gente vai calcular isso? I é igual a 4.400 dividido por 220. Você vai ter aqui 20 amperes. Beleza? Vamos supor aqui um outro exemplo. Vamos supor que em vez de 4.400 fosse 6.600, que é um outro tipo de chuveiro, chuveiro blindado, que é bem importante você colocar nas instalações elétricas também, tá? Caso o Alberto vai explicar mais para vocês sobre isso. Mas o chuveiro blindado, para vocês terem uma ideia, ele evita que o usuário leve choque. O chuveiro elétrico comum é engraçado, não, na verdade é triste. Ele é bem mais barato. Os fios, os condutores, se você abrir, eles ficam expostos exatamente na água. A resistência ela fica em contato com a água. É uma coisa que é extremamente perigosa, que as pessoas costumam levar choque e que muitas vezes também faz com que o DR ele fique desarmando o tempo inteiro. Então o que acontece? É um chuveiro que deveria ser proibido, porque existe diversas pessoas que morrem, ficam paralíticas ou têm qualquer tipo de sequela por conta dele. Já o chuveiro blindado, que é o chuveiro um pouco mais caro, você tem essa isolação total do sistema elétrico, do sistema hidráulico, e você tem que saber explicar para o seu cliente para poder, obviamente, indicar a compra correta. Você vai ser sempre responsável pelo sistema que você projetou, tá bom? Então, ó, 6.600 watts, 220, você vai ter aqui, acredito que 30 amperes, né? Então, vamos calcular aqui rápido. 6.600 dividido por 20, por 220, foi mal, dividido por 220, 30 amperes. Então, bacana. Calculei o que é isso, pessoal. Isso aqui é a corrente do circuito. Eu posso colocar um disjuntor exatamente do valor da corrente do circuito? Não, pessoal. Por quê? Porque se você colocar a corrente exata que você calculou, o disjuntor ele vai disparar. Vocês vão estar vendo no módulo específico de disjuntores, mas já dando um spoiler aqui, cantando um pouco o curso, que o disjuntor, você precisa trabalhar com ele com uma margem de segurança. Uma margem de segurança. Então, o que que acontece? Você sempre tem que deixar uma folga ali de 30 a 40% do valor ali nominal, do valor ali que tem impresso no seu corpo. Por quê? Caso aconteça que ele aqueça ou você esteja trabalhando com a corrente muito próxima ao valor nominal, ele vai desarmar. Então, o que é que você tem que fazer, tá? Tem alguns autores aqui que indicam 30%, outros que indicam 50%. Enfim, eu vou falar aqui para vocês com 50%. Então eu tenho aqui, ó, I é igual a 30 amperes, corrente do circuito. Eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 1.5. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? 30 vezes 1.5, eu vou ter aqui 45 amperes, que vai ser o valor indicado para esse disjuntor. Beleza? Obviamente que a gente tem muito mais coisa de disjuntor para falar. Você tem que entender os tipos de disjuntor, curva A, curva B, curva C, as suas aplicações. Isso é muito importante, mas esse aqui é o princípio básico que eu queria dar para vocês de grandezas elétricas, para você poder entender o que é a tensão, energia disponível, o que é a corrente, fluxo ordenado dos elétrons quando o circuito está fechado, quando o circuito está em funcionamento, e a potência elétrica, que vai ser o quê? Unidade de medida watts, e ela vai ser exatamente o produto entre a tensão e a corrente. A potência elétrica é a materialização, é o trabalho, é a eficácia, é o que de fato você e o seu, enfim, cliente espera de um aparelho. Você não tem tensão só por ter tensão, você não tem corrente só por ter corrente. Isso tudo que a gente criou são meios para de fato a potência poder existir, para de fato os aparelhos poderem trabalhar. Beleza? Então a potência é o que? A potência é o produto entre a tensão e a corrente. É a realização, é o ato de trabalhar, é o ato de fazer o circuito estar funcionando, trabalhando e transformando em diversos tipos de energia, em diversos tipos de trabalho através da energia elétrica.
Beleza? Então aqui a gente encerra esse primeiro módulo de conceitos de grandezas elétricas e em seguida a gente vai para o módulo de circuitos, nos aprofundar de fato aqui nesse conteúdo. Um abraço.